Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 27 de agosto de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Destaques do dia. Ministério da Justiça e Segurança Pública lança mobilização nacional para localizar pessoas desaparecidas no Brasil. Mulher morre em troca de tiros com a PM em Campo Grande. Detran MS alerta. Alunos que iniciaram o processo da primeira habilitação durante a pandemia têm até o dia 31 de dezembro para finalizar o processo. Inscrições do FIES referente ao segundo semestre terminam hoje. O governo federal encaminha projeto de lei Gás para Todos, que vai distribuir botijões para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. E o frio começa a se afastar e o calor volta a aparecer em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. A frente fria que se instalou na última semana em Mato Grosso do Sul começa a se afastar e com isso o calor passa a dar as caras novamente a partir desta terça-feira, dia 27, em algumas regiões do estado. Segundo o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as temperaturas estarão em elevação devido ao tempo instável, com a aparição do sol e pouca variação de nebulosidade. Com isso, apenas a região sul pode ficar com máximas consideradas amenas, já que os termômetros podem permanecer em 24 graus em boa parte do dia. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as máximas tendem a chegar até 31 graus e as mínimas ficam entre 14 e 17 graus. Para as regiões Norte e Bolsão estão previstas mínimas de 10 e 17 graus e máximas de 34 graus. Em Campo Grande, mínima de 15 e máxima de 29 graus. JD1 no ar. Agro. Agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 234,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 215. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 48,00 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 123,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. E atenção, os alunos que iniciaram o processo da primeira habilitação entre 2019 e 2023 têm até o dia 31 de dezembro de 2024 para concluir. Mesmo com o prazo terminando, ainda faltam 21.258 pessoas para concluir o processo de habilitação, os quais foram iniciados durante a pandemia. Caso não concluam, a primeira CNH deverá ser feita desde o começo. O Detran MS tem alertado os candidatos por e-mail sobre o vencimento. Os alunos que iniciaram os processos entre os anos de 2019 a 2023 têm até o dia 31 de dezembro de 2024 para terminar os trâmites da primeira habilitação. Segundo o Detran, levando em conta todas as fases para tirar a habilitação, exame médico, psicológico e exame teórico, existem 88 mil processos ativos. A orientação do órgão para quem está nas fases iniciais é que optem por um novo processo, para que possam realizar as aulas e exames com maior prazo. Dados do Departamento de Trânsito apontam que já foram entregues 13.547 habilitações da demanda represada. Os roteiros dos exames teóricos e práticos da capital e interior podem ser acessados através do site detran.ms.gov.br no submenu Roteiros de Exames. JD1 no ar. JD1 no ar. As inscrições de candidatos interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, referente ao segundo semestre de 2024, terminam às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, dia 27, observando o horário oficial de Brasília. O programa federal concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. Para a segunda edição, o Ministério da Educação, o MEC, oferece 70 mil vagas. Ao todo, são mais de 112 mil para todo o ano. O FIES, instituído na Resolução número 58/2024, tem o objetivo de atender às necessidades de estudantes de baixa renda. JD1 no ar. JD1 no ar. O governo federal encaminhou nesta segunda-feira, dia 26, um projeto de lei que cria o programa Gás para Todos, que vai distribuir botijões para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. A ideia é que, a partir de janeiro de 2025, os beneficiários do Bolsa Família possam receber dos revendedores botijões de gás de cozinha de graça. O custo será subsidiado pelo governo. Ao todo, cerca de 20,8 milhões de famílias poderão receber o benefício, que vai substituir o atual auxílio gás, valor pago junto ao Bolsa Família. A iniciativa atende hoje 5,6 milhões de famílias.
JD1 no ar. O Conselho Nacional Eleitoral, CNE, da Venezuela informou que irá acatar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que validou o anúncio feito pela autoridade eleitoral e deu a vitória ao presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho. O Supremo Tribunal Federal venezuelano revisou os documentos da autoridade eleitoral e concordou que Maduro venceu a eleição, e ainda acrescentou que a decisão não pode ser apelada. A presidente do tribunal, Caríslia Rodrigues, disse desde a noite da eleição que Maduro ganhou com um pouco mais da metade dos votos, embora não tenha publicado os números completos. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem as últimas notícias policiais. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um homem de 46 anos foi sequestrado e furtado após dar carona para uma mulher na madrugada deste fim de semana em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para a polícia que encontrou a suspeita na esquina de um supermercado na Avenida Guaicurus. E depois de conversarem, a mulher pediu uma carona para a vítima, que a levou até uma casa. Ao chegarem no imóvel, a autora pediu para o homem entrar, momento em que ele avistou outros 4 homens e 4 mulheres no local. Ao perceber a situação, a vítima tentou fugir, mas foi impedida por um dos homens, que pegou a chave do seu carro. A vítima disse ainda que ficou cerca de 24 horas preso na residência, período em que foi obrigado, sob ameaça, a pedir dinheiro para familiares e conhecidos. A vítima só conseguiu deixar o imóvel quando um motoentregador apareceu no local. Depois que conseguiu sair da casa, ele procurou a polícia e contou que o carro e o celular ficaram no imóvel. O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro na delegacia de plantão em Campo Grande. E a Polícia Civil de Maracaju prendeu um homem de 51 anos apontado como autor de crimes de estupro de vulnerável. O indivíduo já havia sido preso em flagrante em 2013 por ter estuprado uma criança de 6 anos. E recentemente ele foi alvo de uma operação por ter cometido estupro contra uma menina de 4 anos. De acordo com as investigações, nos 2 casos, o autor conseguiu um emprego com a família das vítimas e se aproveitava de momentos sozinho com elas para praticar os crimes. Ele foi preso preventivamente para não fazer novas vítimas durante as investigações até o julgamento perante a Justiça Criminal. Uma mulher de 32 anos, identificada como Priscila Braga dos Santos, morreu no fim de semana após trocar tiros com a polícia militar na zona rural de Campo Grande. De acordo com a polícia, uma equipe fazia rondas pela região do Lagoa quando abordou um Ford Fiesta sedã. Porém, a condutora já desembarcou atirando contra a guarnição. Diante da situação, um sargento da viatura efetuou 3 disparos para conter a mulher, que foi atingida na altura do tórax e do abdômen. Ela foi socorrida e levada para o hospital regional, mas morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. No local do confronto, as equipes da perícia técnica e da Polícia Civil encontraram a arma usada pela mulher e 3 balas deflagradas e identificaram que o veículo era furtado e seria levado ao Paraguai. O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra a autoridade policial e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e receptação. Sara Chaves para o JD1 no ar. Sara, obrigado pelas informações e até amanhã. E hoje tem mais um entrevistado na sabatina do JD1. O candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSOL, Luzo Queiroz, apresentou propostas de mudança para a capital e falou sobre o diferencial para a campanha, que focará em atrair os jovens. Quem conduziu a sabatina foi a repórter Carla Andréa. Vamos acompanhar. Estamos recebendo o Luzo de Queiroz. Ele é candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PSOL. Seja bem-vindo, Luzo. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar com vocês.
Primeiramente, quem é o Luso de Queiroz e por que ser prefeito de Campo Grande? Luso de Queiroz é um jovem trabalhador, comerciário da cidade de Campo Grande, tá? Nascido na cidade de Campo Grande, que para mim é um prazer e é um orgulho. Nasci em 1994, sou um dos candidatos mais jovens, né? Tenho 30 anos e para mim poder representar a classe trabalhadora do município, poder representar a juventude campograndense é uma responsabilidade forte, é uma responsabilidade firme, porque é preciso, dentre tantos poderosos, dentre tantos aqueles que têm fortunas e que estão sendo patrocinados pelos afortunados, ter entre eles alguém, que fale pela maior parte da população brasileira, que são os trabalhadores, que são as trabalhadoras e que é a juventude. A juventude é o hoje, a juventude é o agora e eu quero representar esse hoje, esse agora. Outros nomes já disputaram a prefeitura pelo PSOL e tiveram votos bem mais baixos do que os eleitos. Qual é o seu diferencial para atrair esses votos? Bom, infelizmente, né, o PSOL no Mato Grosso do Sul não teve tantos votos na nossa capital, infelizmente não teve. Eu sou um homem jovem e por ser jovem eu tenho certeza que eu vou pegar uma modalidade diferente com o povo. Eu vou conversar tete a tete com o povo, eu estarei nas ruas de Campo Grande, eu tenho a liberdade total de andar nas ruas sem ser cobrado por ninguém, tá? Diferente dos meus adversários que provavelmente têm alguma promessa com uma, promessa com outra, eu não tenho. Eu posso conversar com qualquer campograndense, nos olhos de qualquer campograndense e ser recebido por eles numa tranquilidade. Então eu vou ter minhas propostas, eu vou ter meu santinho, eu vou ter minha numeração e vou ter liberdade para conversar contigo. Isso vai ser um diferencial. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Produtor rural que recebe assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso do Sul pode ter acesso ao crédito do CNA Fiagro, um financiamento voltado exclusivamente aos produtores rurais para implementar melhorias na propriedade e produção. Para saber mais, basta falar com o técnico do Senar MS que atende na sua propriedade ou com o sindicato rural do seu município. É o Senar MS, transformando vidas no agro de várias maneiras. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Todos os anos, milhares de brasileiros são declarados desaparecidos no país. Só em 2023 foram 82 mil casos. Em 2024, o número já chegou a 39 mil. Para ajudar a encontrar essas pessoas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma mobilização nacional, que conta com o uso de tecnologia por meio de material genético. A reportagem é de Luciana Vasconcelos. Sheila Guiar Mota procurou pela mãe desaparecida durante 12 anos. Em 2021, após coleta de material genético no Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal, descobriu que a mãe havia falecido em Lavrinhas, São Paulo, em 2009. O DNA da mãe estava no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Nós vimos a qualidade do material, a tecnologia que é utilizada. E nós vimos que era um banco de dados, que era um trabalho muito... que acho que a maioria dos brasileiros não tem ideia que nós temos dessa tecnologia. Foi a nossa resposta. Para que mais pessoas tenham uma resposta, assim como a Sheila, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. A campanha consiste na coleta de material genético de familiares, coleta de DNA e impressões digitais de pessoas vivas e falecidas com identidade desconhecida. Nesta primeira fase, até o dia 30 de agosto, os familiares devem apresentar documentos e boletim de ocorrência sobre o desaparecimento e fazer a coleta do material genético. Na segunda fase, será feito o cruzamento de dados para uma possível localização da pessoa desaparecida. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, a coleta de DNA é simples e rápida. Não temos que ter qualquer temor neste processo. Muito pelo contrário,
isso nos dá uma esperança maior de encontrar essas pessoas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou a importância da tecnologia para localizar pessoas desaparecidas e resolver crimes. É uma ferramenta que está à nossa disposição, nesse momento está sendo usada para identificar as pessoas desaparecidas, aliás, já está sendo empregada também para o esclarecimento de homicídios. A coleta de material genético está sendo feita em 270 pontos em todo o país. Os endereços estão disponíveis no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em gov.br/MJSP. Em 2023, mais de 82 mil pessoas foram declaradas desaparecidas no país, sendo que 52 mil foram localizadas. Em 2024, o número de desaparecidos já chegou a mais de 39 mil pessoas e 25 mil já foram encontradas. Do perfil dos desaparecidos, 64% são homens e 71% menores de 18 anos. Reportagem Luciana Vasconcelos. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter Dinil Almeida tem as últimas notícias esportivas. Campeonato Brasileiro Série A. Ontem encerrou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco recebeu o Atlético Paranaense em São Januário e venceu. Os gols foram marcados por Emerson Rodrigues e Verrete, enquanto Gabriel marcou o primeiro do Furacão. Deu Vasco no primeiro de 3 encontros entre os clubes. Os próximos 2 são pela Copa do Brasil. O Vasco levou a melhor no duelo direto por posição na tabela e subiu para a 8ª colocação com 31 pontos. O Atlético, por sua vez, caiu para o 10º com 29. Veja a classificação completa do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, o Fortaleza com 48 pontos. O segundo é o Botafogo com 47. O Palmeiras vem em terceiro com 44 pontos. O Flamengo, também com 44, está na 4ª posição. Na quinta, o São Paulo com 41. Em sexto, o Bahia com 39 pontos. Na parte baixa da tabela, abrindo a zona de rebaixamento, está o Vitória com 22 pontos. O Corinthians em 18º também com 22. Em 19º, o Cuiabá com 18 pontos e o Lanterna, o Atlético Goianiense, em 20º com 18 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B também tivemos rodada. O Paysandu enfrentou o Mirassol e empatou em 0-0. O Ceará venceu o Novo Horizontino por 1-0. A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B continua hoje. O Brusque enfrenta o Sport e o Coritiba recebe o Avaí. Campeonato Brasileiro Feminino, quartas de final. Ontem o São Paulo venceu o Grêmio por 2-1. E hoje entram em campo o Corinthians enfrentando o Bragantino às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul. UEFA Champions League, o Sparta Praga enfrenta o Malmo, o RB Salzburg enfrenta o Dinamo de Kiev e o Galatasaray enfrenta o Young Boys. Notícias esportivas. A trajetória de Endrick no Real Madrid irá continuar rendendo dinheiro ao Palmeiras. O acordo de venda prevê que o garoto ainda pode atingir metas pelo time espanhol que, somadas, terão um limite de até 12 milhões e meio de euros, cerca de 76 milhões e meio de reais. No último domingo, ao marcar o seu primeiro gol pelo Real Madrid em partida contra o Valladolid pelo Campeonato Espanhol, Endrick desbloqueou o primeiro bônus. A cada gol marcado, assistência ou pênalti sofrido até o final de junho de 2030, o Palmeiras embolsa 35 mil euros, cerca de 217 mil reais. Essa é apenas uma dentre as outras tantas metas que ele pode atingir e chegar ao limite de 12 milhões e meio de euros. Cada gol, assistência ou pênalti sofrido, se bater o pênalti após sofrer, só vale uma ação, 35 mil euros. Cada jogo como titular do Real Madrid atuando no mínimo 45 minutos, 75 mil euros. Campeão do Campeonato Espanhol, sendo titular em 8 jogos, 500 mil euros. Ou se titular em 18 jogos, 1 milhão de euros. Semifinalista da Liga dos Campeões, sendo titular em 3 jogos, 500 mil euros. Ou se titular em 7 jogos, 1 milhão de euros. Campeão da Liga dos Campeões, sendo titular em 4 jogos, 1 milhão de euros. Ou se titular em 8 jogos, 2 milhões de euros. Prêmio Golden Boy ou Prêmio Copa, 1 milhão de euros. Top 3 Bola de Ouro ou FIFA Best, 1 milhão de euros. Vencedor da Bola de Ouro ou FIFA Best, 2 milhões de euros. É muita grana pro Palmeiras.
Paralimpíadas 2024. Por que o Brasil é uma potência na Paralímpica? O Brasil é uma potência paralímpica consolidada, e isso não se discute. Nas últimas 4 edições dos Jogos Paralímpicos, o país ficou entre os 10 primeiros colocados do quadro de medalhas. E essa posição deve ser mantida até com tranquilidade no evento de Paris, que começa nesta quarta-feira. Mas por que o Brasil consegue esse lugar de destaque que nunca foi alcançado pelo esporte olímpico? Responder essa pergunta não é fácil e muitas coisas devem ser levadas em conta. A menor defasagem histórica com relação aos demais países é importante. A falta de apoio para as pessoas com deficiências no Brasil, que acabam vendo no esporte a única saída, também conta bastante. E claro, o investimento. A criação do Centro de Treinamento de Primeiro Mundo em São Paulo fez com que o Brasil desse mais um salto e possa sonhar com um lugar entre as 5 primeiras nações do quadro geral de medalhas. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara aprovou nova regra para a distribuição de revisão de pensão alimentícia. Os detalhes na reportagem de Paula Moraes. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara determina que as ações judiciais de revisão ou de anulação da pensão alimentícia sejam livremente distribuídas, não cabendo o direcionamento à vara de família que fixou o pagamento. O relator do projeto, o deputado Dr. Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, explica que a obrigatoriedade de distribuir a ação de revisão ou extinção de pensão alimentícia à mesma vara onde a pensão foi determinada dificulta o acesso à justiça. As pessoas, ao longo do tempo, elas se mudam, a vida segue, o alimentando, ele vai fazer uma faculdade em outro município e, sendo obrigatório a vara originária em que proferiu a sentença ser discutida aquela revisão alimentícia ou até mesmo a extinção, você fazia com que as pessoas tinham dificuldade do acesso à justiça, tendo que regredir ou retornar lá naquela cidade, localizar aquele processo que às vezes a sentença foi prolatada há 12, a 15 anos atrás, para conseguir rediscutir aquele tema. O projeto, que determina que as ações judiciais de revisão ou de anulação da pensão alimentícia sejam livremente distribuídas, seguirá ao Senado. De Brasília, Paula Moraes. Entidades de aposentados se reuniram na Câmara para rejeitar reforma e pedir aumento nas aposentadorias. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. Entidades de aposentados se reuniram na Câmara para pedir mudanças na Previdência que aumentem a renda dos aposentados. A mobilização foi organizada pela COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos, com apoio da Frente Parlamentar que atua no setor e ocorre no contexto de rumores sobre uma nova reforma da Previdência, o que é desnecessário, segundo o presidente da COBAP, Varley Martins. Já foi feito várias reformas e continua a mesma Previdência, sempre forte, e a única entidade hoje, a nossa Previdência, que tem dinheiro. Por isso que eles tomam tudo da gente que tem lá e para nós não devolve aquilo que é da gente. Além da COBAP, participaram representantes de vários sindicatos de aposentados, como o Sintap, Sindicato Nacional da categoria ligada à CUT. Seu representante na audiência, Guilherme Santos, afirma que as pessoas mais jovens e toda a classe trabalhadora precisa se engajar na defesa do sistema previdenciário. E o que a gente quer é participar sempre dos debates, né, para que a gente não fique de fora numa possível nova reforma previdenciária e também resgatar aquilo que nós perdemos na última reforma de 2019. O representante do Sindicato dos Aposentados do Brasil, José Avelino Pereira, ressalta a importância da união dos sindicatos na reunião. Ele defende o estabelecimento de uma data base única para os aposentados. É importante essa unidade de ação para que nós juntos possamos começar a convencer os deputados da importância, inclusive se tiver a reforma, que nessa reforma nós possamos colocar um ponto de equilíbrio no reajuste das aposentadorias, porque hoje a base das aposentadorias no Brasil está em cima do salário mínimo, e do salário mínimo não se compra remédio. É o que defende o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Para ele, a contribuição para manter a Previdência deve ser feita sobre o faturamento da empresa e não sobre a folha de pagamentos. O senador é autor de um projeto que está em condições de ser votado no plenário da Câmara. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, Kleber Verde, do MDB do Maranhão, a proposta recupera as perdas dos aposentados ao longo dos anos ao modificar o índice de correção previdenciária.
Essa proposição defende a adoção de índice próprio, construído com base na variação do salário de benefício do segurado na data de sua concessão pelo menor salário de benefício pago pelo regime geral da Previdência Social na data da concessão de seu benefício, em vez de usar o salário mínimo como indexador. Se você for avaliar todo ano, você tem a inflação e ao mesmo tempo a correção do salário mínimo. E ao longo dos anos passados, principalmente, houve um acúmulo de prejuízo aos aposentados que não tem a evolução, ou seja, não tem tido a correção da aposentadoria e pensão exatamente baseado no processo inflacionário, ou seja, o produto, para ficar mais claro, o pão, o açúcar, a manteiga, o óleo, a cesta básica, ela aumenta os valores, o remédio tem uma inflação acima das expectativas da correção da aposentadoria. Então, com isso, quem ganha um salário mínimo, ele vai cada vez mais diminuindo o seu poder de compra. O projeto, que propõe a recuperação do valor original das aposentadorias, está há 14 anos aguardando votação em plenário. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 27 de agosto de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.